Veja bem, uma pessoa com baixa autoestima, ela tem um maior fator de risco para traição, por exemplo. Aí você fala, mas que loucura. Eu achei que aquela menina meio vitimista, aquela coisa meio mimimi, ela não ia me trair. Não, é ela que vai te trair, eventualmente. Porque o fator de risco, ela necessita de uma validação externa. O ciclo, por exemplo, de traição pode envolver isso. Uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela tá com um parceiro que não valoriza. Aí ela pega e fica com outra pessoa. Aí essa pessoa valoriza, ela continua traindo. Só que ela começa a se sentir mal, porque ela sabe que aquilo não é certo e aquilo vai criando doença. Puta que pariu. Entende? Então, existem várias linhas dinâmicas e comportamentais que precisam ser trabalhadas. Homens e mulheres traem por motivos diferentes? Diferentes. Pode falar um pouco disso pra gente? Existem 5 grandes motivos para que haja uma traição. O primeiro motivo, assim, bem interessante que nós médicos precisamos abordar são os próprios transtornos. Como eu te disse, um transtorno, por exemplo, ansioso, um transtorno depressivo, ele pode eventualmente diminuir essa autoestima e pode eventualmente gerar uma traição. Então é preciso que a pessoa que esteja ansiosa, que esteja depressiva, ela se medique. Lógico que com acompanhamento de um psiquiatra, por exemplo, ou de um médico que esteja apto a fazer essa prescrição. Outros transtornos que envolvem, por exemplo, maiores taxas de traição são transtorno, por exemplo, narcisista. Então, transtorno de personalidade narcisista. Transtorno ligados à sexualidade, como a ninfomania. Você pega uma pessoa que é ninfomaníaca, ela vai trair porque ela tem esse desejo. Sim. Transtorno afetivo bipolar, por exemplo, em fases de mania, tendem a ter maiores chances de hipersexualização e que pode levar à traição. Então, a primeira coisa que a gente precisa eliminar quando a gente fala de uma terapia de casal onde um casal vem com um problema de traição, será que um dos dois está doente? E aí a gente já quebra mais um mito da internet. Todo mundo que trai é mau caráter, né? É tudo vagabundo, desculpa o termo, é tudo não presta, é tudo... Não é uma realidade, tá? Por quê? E aí a gente sai do achismo e a gente vai pra doença, a gente vai... Não estou falando que está certo trair, são coisas diferentes. Mas eu não tô falando, até porque seria muito fácil pra mim também chegar aqui e falar, não, é tudo mau caráter, tudo acabou. Não presta. E aí, caráter, você não muda logo, acabou. Acabou a pessoa. Não é uma realidade. Só que, por exemplo, o que é que tem a ver o caráter com o transtorno afetivo bipolar? É mesmo. Então, se essa resposta fosse o elixir da existência da traição, nós não teríamos que ter índices maiores de traição dentro de uma visão dessa. É mesmo. Entendeu? E como nós estamos aqui para resolver o problema das pessoas, não para julgá-las, a gente precisa saber quais são os maiores problemas. Então, traição, um desses problemas. Segundo problema, desconexão emocional. Cara, eu chego na minha casa, minha mulher me trata mal todos os dias, ou vice-versa, é muito comum isso. O homem não valoriza, domingo ele quer jogar futebol com a menina, com a galera, no sábado ele quer jogar bocha, na segunda ele tem que trabalhar, na quarta ele não quer saber. Qual conexão emocional eu estou criando dentro do meu lar? Zero. Então assim, mas então você está falando que a culpa de quem é traído é da pessoa que foi traída? Também. Porque nós deveríamos estar cuidando dos nossos relacionamentos. É igual você falar pra mim assim, então você tá falando que a culpa de uma pessoa eventualmente que foi demitida do trabalho dela também é dela? Também. Porque ela fez um mau trabalho, ou porque ela não tá prestando atenção, ou porque ela não tá querendo. Tudo envolve energia ativa e foco de atenção. Relacionamento não poderia ser diferente. Sim. Se eu tô com uma pessoa em casa, eu tô brigando com ela, eu tô falando mal dela, eu tô incomodando ela, qual seria o resultado final disso tudo? Desconexão emocional, traição, o divórcio, tá? Então a gente tem ali, por exemplo, doenças, desconexão emocional, necessidade de variação. Então existem homens, por exemplo, aí você fala assim, não concorda, tá, não concorda, mas se você aumenta, por exemplo, hormônios estimulantes sexuais como a testosterona, e hoje nós vemos isso muito na academia, é por isso que você vê coaches e coaches, eles não estão errados, falando que o homem tem que treinar com homem e mulher com mulher, e eu tô te explicando da onde vem essa base, porque se eu faço uma aplicação de testosterona e eu estou mais afim, que é um hormônio eventualmente sexualizante, eu estou mais afim, por exemplo, de estar mais predisposto a isso, pode ser que isso me leve a um engano.
De novo, eu não estou validando a traição. Sim. Só que eu estou como profissional mostrando que como ela é e como ela funciona. Não como, eu acho que não sei quem não presta, que vovozinha não presta. Perfeito. Percebe? Então assim, eu tô te mostrando a verdadeira face da traição. O que é, como funciona. Isso. Entendeu? Então assim, aí você tem também uma necessidade de variação. Homem tem mais do que mulher? Essa necessidade de variação? Tem. Os estudos mostram que essa questão sexualizante, por exemplo, ela está muito ligada à questão de testosterona. Isso tem um evento biológico histórico. Sim. Quando nós tínhamos a época das casas, você sabe por que hoje, pronto, vou te trazer uma pergunta. Você sabe por que que o primeiro filho, ele precisa ser o rei? Por que que o primeiro... Não. Então a gente pega na Inglaterra, por exemplo. O rei é o primogênito. Por qual motivo? Eu não sei. Tá, o motivo é muito simples. Eu descobri que minha mulher, se eu faço, se eu tenho relações sexuais com ela, logo, teoricamente, agora esse filho pode ser meu. Pra eu ter certeza que ele é meu, na época não existia o DNA do ratinho, né? Você não tinha como fazer o DNA do ratinho? Vocês são dessa época? Quantos anos você tem? Eu tenho 27, mas eu conheço. Mas vocês são mais novos. Na nossa época tinha um programa de televisão que era o do ratinho, que o DNA era muito caro na época. Aí as pessoas mais simples para saber quem era o pai tinham que ir no ratinho, porque era uma parada surreal. Bom, e aí na história antiga, nós não tínhamos o DNA do ratinho. Então o que que acontecia? A mulher, ela precisava, e isso mudou também a nossa cultura, a mulher, ela precisava casar virgem. É até bíblico, você tem ali em Deuteronômio. Se ela não casar virgem, tem que ser apedrejada, que não sei o que e tal. Então, tem essa questão de contexto histórico. Então, ela casava virgem. Logo, depois do casamento, tinham-se os coitos e as relações sexuais para que ela engravidasse o mais rápido possível. A partir desse momento que ela engravidasse, teoricamente, a tendência é que seria meu. Então, esse primogênito, ele assume o meu reino. Porque os outros eu já não posso garantir. Era isso? Essa questão cultural. Foi quando o ser humano, ele descobre que o coito... nós temos que entender que nós estamos em 2024 depois de Cristo. Sim. Quando a gente pega em pré-história, o homem da caverna, ele não nasce assim, sabendo assim, isso aqui que sai de sangue é menstruação, tem um ciclo... Não, ele não sabe disso. Então, ele transa e ele não sabe que dá filho, ele não sabe que o filho é dele. Sim. Trazendo a questão histórica, biológica e que salvou a humanidade dessa questão do homem ser mais sexualizado. Quando a gente pega um homem da caverna, a chance da mulher ter filhos... Primeiro, a mulher, ela tem um tempo de fertilidade de janela curta perto da do homem. Sim. Então vamos supor que hoje uma moça começa a ter aí uma janela de 15 aos 40 anos. Nós estamos falando ali de aproximadamente 20 e poucos anos, 30 anos. E a mulher, ela consegue fazer uma gesta anual. E às vezes nem isso. Porque ela também tem um período que depois que nasce um filho, ela vai ficar meio bloqueada hormonalmente mesmo, tá? Pra cuidar O homem não. O homem, ele não tem esse bloqueio. Quando a gente fala em época da caverna, nós não estamos falando que existia UTI neonatal, nós não estamos falando que existia cesariana, nós estamos falando o seguinte, nasce uma criança, se morrer, morreu, e vida que segue. Então, estruturalmente, biologicamente, esse homem, ele poderia e deveria, naquela época, nós não somos mais animais, mas naquela época ele deveria e poderia copular várias vezes, porque vamos supor, ele tem 10 filhos nesse ano, 5 chegaram à idade adulta, beleza. Sim. Entendeu? Era uma regra ali. Tá? Se você chegar. Porque não chegava, o bicho comia, a criança morria no meio do caminho, pegava uma meningite, uma pneumonia, nós não tínhamos antibiótico. Então, para que a sociedade evoluísse até onde a gente chegou, a biologia precisava ser diferente. Então, é mais fácil hoje você pegar os índices de traição, apesar de que parece que eles estão se igualando. Sim. Pelas questões também culturais, a gente pode conversar sobre isso, eles estão se igualando agora, mas antes você pegava mais altas taxas de traição, porque vem muito dessa biologia. Tá? Agora as coisas mudaram, porque agora a gente tem ali um anticoncepcional, preservativo, uma nova visão cultural, várias coisas mudaram.
tá? Mas antes as coisas eram assim. Então existe uma maior predisposição biológica para a traição de pessoas do sexo masculino.